Bom dia, sexto ano, tudo bem? Vamos voltar aí com a correção das nossas atividades. Agora nós vamos para a questão número 9 do livro de gramática. Bom, vamos partir daí. Na última aula nós fizemos a correção das questões de 1 a 8, agora vamos partir da 9. Vamos lá. Sabemos que muitas palavras podem alterar seu significado conforme o contexto em que elas são usadas. Pensando nisso, dê pelo menos 2 significados para cada palavra abaixo. Então, assim, de acordo com o uso, de acordo com o contexto, com a situação que nós estamos vivenciando ali no caso, nós podemos perceber o uso de uma palavra só para fazer referência a diferentes coisas, por exemplo, né? Vamos lá, cabeça, por exemplo. Nós sabemos que cabeça é o nome de uma parte do corpo, né? Eu tenho uma cabeça, você tem uma cabeça, todo mundo tem cabeça. É o nome de uma parte do corpo, né? Mas nós também podemos usar cabeça como líder do grupo de pessoas, né? Quando tem um líder ali no grupo, ele é o cabeça do grupo, né? Então, nós temos então um novo uso para essa mesma palavra. Nós também podemos ter uma cabeça de alho, né? Que nós sabemos que o alho ele fica ali juntinho, né? Na cabeça de alho. Bem, vamos lá. Cisma. Cisma pode ser o quê? Uma separação de uma pessoa ou grupo de pessoas, né? Ou se não, dissidência de opiniões. Então, nós temos uma palavra não muito conhecida, né? Acredito que vocês, se ouviram, vão ser poucos aí, né? Então, se for necessário, podem pesquisar no dicionário, tá bom? Então, cisma pode ser a separação de uma pessoa, um grupo de pessoas, ou a dissidência, ou seja, desavença, conflito, né? Então, nós temos a dissidência de opiniões, conflitos de opiniões. Eu já ouvi bastante, creio que vocês também, cismado, né? Ele está cismado com a TV. Minha avó está cismada com essa situação, né? Então, vem aí do cisma, ok? Uma palavrinha nova para vocês acrescentarem aí no vocabulário, tá bom? C, capital. Essa é boa. Capital, nós temos a capital do estado, por exemplo, né? A principal cidade do estado, né? Nós temos aqui, nós moramos numa capital, né? A capital de Goiás. Então, pode ser também capital relacionada ao que? Dinheiro, né? Quando nós estamos falando de capitalismo, né? Que economia, o mercado, né? O dinheiro vai reger ali a sociedade, né? Então, principal cidade de um país ou de um estado, no nosso caso aqui, né? E todo bem econômico aplicável à produção. Bom, nós temos capital de giro, então capital próprio, então quando estiver relacionado à economia também. Águia pode ser o quê? Uma ave de rapina, que nós temos aqui o desenho da águia, ou uma pessoa notável. Nossa, ela é uma águia. Então, é alguém notável, certo? Porque a águia, ela é notável, ela é imponente. Então, quando a pessoa é chamada de águia, é porque ela é uma pessoa notável. Letra E, rádio. Rádio pode ser o nome de um osso longo que forma um antebraço. Ou também um aparelho de receptor de sinais radiofônicos de uma estação de rádio, né? Um radinho, um aparelho de rádio, né? Cura. Cura pode ser o restabelecimento da saúde, né? Alguém estava doente e obteve a cura, né? Ou também o pároco da Igreja Católica. O pároco da Igreja Católica é chamado também de cura. G, grama. Grama pode ser o nome daquela plantinha, né? De gramíneas, a planta das gramíneas que forma forração, né? A grama. Ou uma unidade de medida de massa, né? 1 grama. Minha caneta pesa 1 grama.
ok? 10ª questão. Nas frases abaixo, passe para o masculino as palavras destacadas. Faça apenas as alterações necessárias. Nós vimos lá o primeiro gênero do substantivo, né? Nós temos feminino e masculino. Alguns nós apenas mudamos a letrinha O por A. Quando está no feminino A, masculino O. Mas temos também lá outras formas lá, determinadas palavras que não é apenas assim, né? Algumas que nós não mudamos, né? Não possui gênero ou temos um gênero uniforme, ok? Vamos fazer aqui as alterações necessárias. Vamos lá. A caixa está ali no canto. Nós temos caixo? Não, né? Nós podemos aqui mudar o artigo, no caso, né? A letrinha que antecede. Então, é apenas o artigo, a letrinha que vai anteceder, que vai indicar se é masculino ou feminino, né? O caixa está ali no canto. B. A grama está muito alta. Mais uma vez, é uma palavrinha que não vai mudar, um substantivo que não tem outra forma, é um uniforme. Então, o grama está muito alto, né? Que é um adjetivo, então tem que concordar, né? Se aqui mudou, se aqui mudou, né? Está no masculino, aqui também vai estar. C. A cabeça parou de pensar. O cabeça parou de pensar. Mais uma vez. D. A estepe foi destruída. O estepe foi destruído. Ok? 11. Ao passar os substantivos destacados na questão anterior para o masculino, você certamente percebeu uma mudança completa de sentido. A que conclusão podemos chegar sobre isso? Então, vamos lá. O livro vai trazer o seguinte, que o sentido de alguns substantivos está ligado à sua flexão de gênero, ou seja, apresentam um sentido no masculino e outro no feminino. Por exemplo, vamos lá. A cabeça parou de pensar. A cabeça, aqui ó, minha cabeça parou de pensar. Se eu falo o cabeça parou de pensar, eu estou fazendo referência ao líder lá no grupo. O líder lá, o cabeça parou de pensar, né? A caixa está ali no canto. A caixa, né? No box lá. A caixa, aquele objeto. Se eu falo o caixa está ali no canto, o caixa do supermercado, né? Está ali. O caixa do banco está lá no canto. Então, muda totalmente o sentido, tá bom? Então, algumas palavras, quando nós mudamos aí o gênero, vai mudar a referência, tá bom? Vai mudar totalmente o sentido. 12. O texto abaixo foi extraído de um conto de Rubem Fonseca. Vamos lá. Pouco tempo depois, a campainha tocou novamente. Era a polícia. Abri a porta e o polícia me deu uma intimação para depor na segunda-feira. Então, um trecho aí de Rubem Fonseca, Feliz Ano Novo. Descreva a diferença de significado que a variação de gênero determina nos substantivos destacados. A polícia e o polícia. É bem diferente, né? E é tranquilo para nós pensarmos. Vamos lá. Quando nós estamos falando da polícia, nós estamos falando de uma instituição, né? A polícia é uma instituição da segurança, né? No caso, segurança pública, né? Nós sabemos que a polícia é uma instituição de segurança pública. Nas ruas nós vemos viaturas, que são o quê? Carros da polícia, da instituição. Aí lá dentro do carro nós temos o polícia, né? Que é o indivíduo, né? Que trabalha, um trabalhador ali que serve a polícia, que serve a instituição, né? Que é o agente de segurança, certo? Então, a polícia é a instituição de segurança pública e o polícia é a pessoa que trabalha nessa instituição,
nesse caso da polícia, tá bom? 13. Observe as seguintes frases. Aquela aluna estava usando uma saia belíssima. A mulher estava procurando seu estojo de maquiagem. O que aconteceria com o sentido se passássemos os substantivos destacados nessas frases para o masculino? Vamos lá. Qual é o masculino de aluna? O masculino de aluna é aluno. Eu precisei mudar apenas uma letrinha lá no final, né? Então, a aluna ou aluno. Agora, se nós passarmos mulher para o masculino, não é só mudar, acrescentar ou tirar uma letrinha, não. Mudamos toda a palavra. O contrário de mulher, né? O masculino de mulher é homem, certo? Então, vocês conseguem observar aí essa diferença? Então, a mudança e a questão do gênero não é feita de uma forma só, certo? Nós temos outras formas de expressar aí o gênero. Por exemplo, mulher, o masculino de mulher é homem. Vamos lá para o que o livro nos traz. Se passássemos esses substantivos para o masculino, as orações ficariam em princípio sem sentido, pois atribuiriam aos homens o uso de objetos que culturalmente não fazem parte do universo masculino. A questão já vai trazer outra questão aí. Vai falar o seguinte, que se nós mudássemos aí para o masculino apenas o nome, ficaria sem sentido. Vamos lá, ó. Aquela aluno estava usando uma saia belíssima, ou passando tudo aí para o masculino, né? Aquele aluno estava usando uma saia belíssima. Aluno, o homem, né? Do gênero masculino, usando uma saia. Ou, o homem estava procurando seu estojo de maquiagem. É comum um homem procurar seu estojo de maquiagem? É comum um homem ter um estojo de maquiagem? Aí no caso, não, né? Assim, ambas as frases só teriam sentido em contextos específicos, né? Apenas fossem inseridos ali numa situação em que aquilo fosse posto, né? Que teria sentido. Mas nós falarmos assim, o homem estava procurando seu estojo de maquiagem, não é comum nós ouvirmos, né? Então, temos aí essa resposta. Vocês podem falar também a respeito da mudança aí do substantivo também, viu? Que eu acho que é bem relevante pelo que nós estamos estudando, tá bom? É a 16 agora. 14, né? 14. Substitua a palavra coisa. Não é permitido usar algo por substantivos. Faça as adequações necessárias. Então, não vamos trocar coisa por algo, tá bom? Vamos colocar substantivos aí mais específicos. Os deputados discutirão coisas políticas e sociais. Que os deputados discutirão, tirando coisas, nós poderíamos colocar assuntos. Os deputados discutirão assuntos políticos e sociais. Podem colocar temas também, né? Os deputados discutirão temas políticos e sociais. Então, aqui ó, são respostas sugeridas, tá bom? Há mais de uma possibilidade. B. O conhecimento útil é capaz de situar qualquer coisa em seu contexto. O conhecimento útil é capaz de situar qualquer informação em seu contexto, né? Podemos colocar assunto aqui também, não ficaria com prejuízo, mas informação, qualquer dado, né, também. C. Existem várias coisas para reduzir o desequilíbrio entre as pessoas. Existem várias opções, existem várias alternativas para reduzir os desequilíbrios entre as pessoas. Ou há várias propostas. D. A violência nas cidades é uma coisa particularmente
preocupante, é um problema particularmente preocupante, é uma situação particularmente preocupante. Prometer reformas impossíveis é uma coisa muito comum para atrair votos. Então, prometer reformas impossíveis é uma ação, é uma tática, né, muito comum para atrair votos. F. A busca pela felicidade é uma coisa legítima, é um sonho legítimo, é um objetivo legítimo, né? A busca pela felicidade é um sonho legítimo. G. Quando o homem pensa no futuro, uma coisa é certa: qualidade de vida é fundamental. Então, quando o homem pensa no futuro, uma ideia, um objetivo é certo, qualidade de vida é fundamental. Não, o objetivo não ficaria bom, não. Uma ideia, não consigo me lembrar agora de um. Quando o homem pensa no futuro, uma coisa é certa: qualidade de vida é fundamental. Só me vem objetivo na mente, mas o livro traz aí uma ideia é certa, qualidade de vida é fundamental. Agora nós vamos passar para as nossas atividades sobre encontros de vogais e semivogais. Vamos lembrar lá que nós temos hiato, ditongo e tritongo. Ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Tritongo é o encontro de duas semivogais e uma vogal na mesma sílaba. Hiato é o desencontro de duas vogais, ok? Então vamos lá. No capítulo anterior, vimos que a sílaba é um fonema ou grupo de fonemas que produzimos em um só impulso de voz. Na língua portuguesa, a vogal constitui a base das sílabas. Assim, em uma mesma sílaba só pode haver uma vogal. Em palavras como pai, constituída de uma única sílaba, temos apenas a vogal A. Nesse caso, o I é considerado semivogal, pois é pronunciado de maneira mais fraca. Lembra lá que semivogal é semitom? Analise os substantivos a seguir e identifique aqueles em que há o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Então, se for ficar mais fácil para vocês, vocês podem separar as palavras em sílabas e depois marcar aquelas em que há o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, né? Primeiro, saída. Vamos, olha, o impulso de voz, a sílaba é um só, né? Saída. Nós temos aqui um hiato. Temos o sa, que tem a vogal A, e o i é uma vogal que está em sílaba separada. Então, não há ditongo aqui. Rua. Mais uma vez, nós temos um hiato, tá bom? O U está em uma sílaba e o A é outra sílaba. C. Carteira. Agora é diferente. Nós temos uma sílaba aqui em que temos o T, o E e o I. O E funciona como vogal e o I semivogal. Estão em uma sílaba só. Então, vocês podem marcar C como ditongo. Então, carteira, temos ditongo. D. Pão. Pão é uma monossílaba. Então, sim, nós temos o ditongo aqui, a vogal e o semivogal. Aqui, esse O, essa letrinha O aqui, representa o fonema U, que é uma semivogal. Pão, ok? Moeda. Observemos aí ao separarmos as sílabas. Moeda. Então, temos uma sílaba, uma vogal na primeira sílaba. Mo é a segunda sílaba. Então, aí um desencontro, né? O hiato. Então, moeda, não temos uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, que é o chamado ditongo. F. Praia. Praia. Nós temos aí uma vogal e uma semivogal na última sílaba. Praia. Ok? Então, I semivogal, A vogal. Então, podemos marcar. G. Mãe. Mãe é uma palavra monossílaba, ou seja, tem uma sílaba só. Então, nós temos uma vogal e uma semivogal. Tá bom?
H. Agência. Agência. Cia é uma vogal, uma sílaba, né? E nós temos uma vogal A e uma semivogal I. Agência. Então, também marquemos a H. País. São duas sílabas diferentes, ok? Então, temos uma vogal na primeira e outra vogal na segunda. J, saúde. Nós temos o A, que é uma vogal que está na primeira sílaba. O U é uma sílaba só. Saúde. Ok? Então, quais são as opções aí que vamos marcar? C, D, F, G e H. Ok? Vamos para a segunda questão. Os encontros de vogais e semivogais no interior das sílabas podem ocorrer de duas formas. Vamos falar dos encontros: ditongo e tritongo. Ditongo é o que? É a combinação de uma vogal e uma semivogal. Ou semivogal e vogal, né? Pode ser crescente ou decrescente. Na mesma sílaba, como ocorre nas palavras que você destacou na questão anterior, ok? Então, ditongo é quando nós temos uma vogal e uma semivogal, tá bom? Tritongo é o encontro de uma semivogal, de uma vogal e outra semivogal, na mesma sílaba, como ocorre em Uruguai. Uruguai, nós temos o U, que é semivogal, o A, que é a vogal, e o I, que é mais uma semivogal. Nesse caso, a vogal é pronunciada com mais força. Uruguai, como vocês podem ver, aí a vogal, que é o A, se sobressai, porque é o tom, é mais forte. As duas semivogais são mais fracas, tanto o U quanto o I, tá bom? Então, são semitons. Então, o ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal, e o tritongo é uma semivogal, uma vogal e outra semivogal, ok? Então, vamos lá. Agora, numere os ditongos, observando a classificação. Antes de vermos aqui essa questão, vamos aqui para esse quadrinho aqui, ó. Aprenda mais. Nós já vimos isso, mas vamos ver novamente. Formalmente, os ditongos são classificados em orais e nasais, e crescentes ou decrescentes. Orais, compostos de vogal oral, A, E, I, O, U, e uma semivogal, né? E nasais, compostos de vogal nasal, está lá no capítulo 1 de língua portuguesa, tá bom? An, en, in, on, ok? É nasal, o som é nasal. Agora oral é mais forte, o som é mais aberto, é oral. A, nasal, an, ok? Aí temos os exemplos, né? Em oral, mingau, sair, feito. Sair, feito. Aqui tá mais ruim de ler, gente, tá mais longe. Nasais, põe, mão, mãe, então é nasal. E nós temos crescente, que quando nós temos uma semivogal e depois a vogal, o tom mais fraco para o mais forte, então é crescente. Agora, quando eu tenho um som mais forte, depois o som mais fraco, primeiro eu tenho a vogal e depois a semivogal, aí é decrescente, tá bom? Então, crescente compostos de semivogal e vogal, nessa ordem, como pátria, espécie, planície. Nós temos primeiro a semivogal e depois a vogal. E decrescente composto de vogais e semivogais nessa sequência. Primeiro tem a vogal, que é a mais forte, e depois a semivogal. Como em seu, maio e prometeu. Ok? Então é a primeira vogal e depois a semivogal. Agora a gente vai classificar aí essas palavrinhas, esses ditongos, em oral decrescente, oral crescente, ditongo nasal decrescente, ditongo nasal crescente. Vamos lá? A. Circuito.
nós temos aqui um ditongo, que ele é oral decrescente. Nós temos primeiro a vogal e depois a semivogal, ok? Então, é carro de som, helicóptero, gente. Vamos voltar aqui. Circuito. Então, nós temos um ditongo oral decrescente. Decrescente porque nós temos primeiro a vogal e depois a semivogal. C. Aquático. Nós temos o oral crescente. Nós temos o ditongo oral, porque são compostos de sílabas orais. E ele é crescente. Primeiro tem a semivogal e depois a vogal. Aquático. Vem o avião de novo. Agora, acho que o helicóptero parou de passar. Vamos continuar, né, gente? Bem, se eu já pulei para C, né, gente? Aquático. Nós temos aqui Nós temos aqui o U e o A. O U aqui é a semivogal. O A é a vogal. Eles estão em uma sílaba só. Nós temos aqui um ditongo oral que é crescente. Nós vamos da semivogal para a vogal, tá bom? Então, a C é a 2. A B, nós temos novamente um ditongo oral crescente, porque nós temos aqui um ditongo oral com vogais orais e eu vou dar semivogal para vogal. Então, é crescente. Vai crescer aí o tom. Vai do semitom para o tom. D, ouro. Nós temos aqui um ditongo oral também, mas decrescente. Vai vir da vogal para a semivogal, tá bom? Letra E. Letra E, nós temos cãibra. Nós não temos aqui mais uma vogal oral, não. Ela é nasal. Cãibra. E nós temos primeiro a vogal e depois a semivogal. Ela vai decrescer, tá bom? Então, lembrando que semivogal é sempre o som de I e U. O som, né? A representação pode ser feita por O, por M, mas aqui, no caso, é o som. O fonema é sempre I e U, tá bom? Então, nós temos aqui 3 ditongo nasal decrescente. F, guano. Nós temos aqui um ditongo nasal novamente, guan, né? Guan. E é primeiro a semivogal e depois a vogal, então é crescente. Então, nós temos o 4, ditongo nasal crescente. G, cantavam. Nós temos aqui no finalzinho o M, que vai representar o quê? Um ditongo nasal, né? Decrescente. Primeiro tem a vogal e depois a semivogal. Então, vai decrescer. Cantavam. H, jogavam. Novamente, mesmo caso aqui, ó. Primeiro a vogal, depois a semivogal e a nasal. Tá bom? Então, ditongo nasal decrescente. E quando? Agora, nós temos aqui, ó, este AN aqui vai representar a minha vogal nasal, né? Então, tem primeiro a semivogal e depois a vogal. Então, é crescente. Primeiro a semivogal, depois a vogal. Então, 4. E é nasal, né? O som não é um som aberto oral, é nasal. Muito. Mais uma vez, nós temos aqui uma vogal e uma semivogal. É um ditongo, né? Nasal, mas é decrescente. Primeiro eu tenho a vogal e depois a semivogal. K, refém. Nós temos um ditongo. Aí a semivogal representada mais uma vez aí pela letra M. Né? Então, nós temos aí um ditongo nasal, é o som nasal. Então, primeiro uma vogal e depois semivogal, decrescente. 3. L, deixa. Agora, nós temos aí uma vogal oral. Então, nós temos um ditongo oral. Primeiro vogal, depois semivogal, decrescente. Então, ditongo oral, decrescente. 1. M, artéria. Nós temos um ditongo oral, o som é aberto, artéria. E primeiro a semivogal e depois a vogal.
então é crescente. 2. N, gratuito. Nós temos aqui um ditongo oral e primeira vogal depois a semivogal. Gratuito. Vamos aproveitar para falar sobre a pronúncia dessa palavra. Por se tratar de um ditongo oral decrescente, primeira vogal e depois a semivogal, então a mais forte é a vogal, não é? Então o U ali está primeiro, então é mais forte, o fonema U é mais forte. Então, a pronúncia dessa palavra é gratuito e não gratuito, ok? Gratuito e não gratuito. Ó, propõe. Temos aqui, ó, o tio, né, que vai anasalar aqui também o meu som, vai representar o meu ditongo nasal, né, a presença da minha vogal nasal, e a decrescente. Primeiro eu tenho a vogal e depois a semivogal. O fonema I aqui, propõe, é representado pela letrinha E, tá bom? Então, 3, ditongo nasal decrescente. E por último, Léo. Léo, nós temos primeiro a vogal e depois a semivogal, né? Vogal E, depois a semivogal U. Léo. Então, ditongo oral decrescente. Adiante, 3. Na fala cotidiana, os ditongos representam variações interessantes que caracterizam o português brasileiro. Em grupo, com os seus colegas e o professor, analisem a presença de ditongos nos grupos de palavras a seguir. Vamos lá, então. Vamos identificar aí os ditongos, né? Beijo, cheiro, peixe, caixa. Onde estão os ditongos aqui? Beijo, cheiro, peixe, caixa. B, ouro, calouro, amor. Ouro, calouro, amor. C, paz, mês, nós. Ah, mas espera aí, professora, como assim? Cadê? Nós temos aqui, ó, nessas palavrinhas monossílabas, vamos prestar atenção na pronúncia. Paz. Nós falamos, percebam aí um fonema I, uma semivogal. Paz. Certo? Então, nós não temos aqui a representação de uma letra, mas nós temos o ditongo, tá bom? Pai. Mês, a mesma coisa, mês, ok? Nós também podemos ter aí essa semivogal, ok? Vamos lá. A que conclusão vocês chegaram? No item A, observamos o apagamento da semivogal do ditongo que ocorre na sílaba tônica. Beijo, cheiro, peixe, caixa. Ao apagamento da semivogal. Qual que é a semivogal? O I ali. O mesmo acontece no item B. Ouro, calouro, amor. Então é bem fraco. Por fim, no item C, percebemos a formação do ditongo nos monossílabos tônicos terminados em S. Então, nós esse som aí, ó. Paz, mês, nós. Ok? Então, num é apagado, no outro a gente tem o ditongo mesmo sem a letra representar, tá bom? Entenderam? Se vocês tiverem dúvida nessa questão, me encaminhem lá no WhatsApp. 4. Entre as alternativas abaixo, assinale aquela em que uma das palavras possui ditongo nasal. Vamos observar qual dessas alternativas uma das palavras possui ditongo nasal. Lembrando que o ditongo nasal é aquele em que a vogal é a vogal nasal, mais fechada. An, em, in, on, Vamos lá. Igual, reeleger, quis. Nenhuma dessas aí, dessas palavras, possui uma vogal nasal. São vogais orais, tá bom? Então, não tem ditongo nasal. B. Caótico, Paraguai, veia. Mais uma vez.
todas as palavras possuem ditongos orais. Letra D. Quieto, viajante, falavam. Aqui, ó, nós temos um ditongo oral. Lembram que eu... nasal, por quê? Lembram que eu disse que a vogal, a semivogal, ela pode ser representada também pelo M? E esse ão aqui vai anasalar, vai deixar o meu som nasal. Então, falavam, possui um ditongo nasal, tá bom? Por isso que é a resposta da nossa questão. E sai ouro tênue. Também não temos ditongos orais aqui, não temos ditongos nasais, apenas orais. 5. Não há tritongo em. Lembrando que tritongo, quando nós temos em uma mesma sílaba uma semivogal, uma vogal e mais uma semivogal. Averiguou. Averigou. Há tritongo? Sim, nós temos um tritongo bem aqui, averigou. Saguão. Mais uma vez, nós temos um tritongo aqui. Boiada. Isso daqui é um tritongo, gente? Boiada. Não. Nós temos aqui bo, que é boi, que é a primeira sílaba, né? Nós temos aí uma vogal e uma semivogal, o O e o I, boi. A é a minha próxima sílaba. Então, nós temos aqui, na verdade, hiato, né? Que é o desencontro. A vogal vai ir em sílaba diferente. Então, boiada, não há tritongo. D, iguais. Nós temos aqui um tritongo. E paraguaio, nós temos outro tritongo. O A nunca vai ser semivogal, tá bom? O O pode funcionar, o E também pode funcionar, porque o som pode ser representado aí por semivogal, I e U. Mas, no caso aqui, o A nunca será semivogal, tá bom? Então, D. 6. Em todas as palavras ocorre ditongo, exceto em. Ditongo é o encontro de uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba. Então, todas as palavras ocorrem ditongo, menos em. Então, vamos lá. Na questão 6, a gente vai encontrar aquela opção em que nem todas as palavras são ditongo, ok? Vamos lá. Letra A. Série, perspicácia, relógio. Aqui nós temos este encontro vocálico, este encontro vocálico e mais este. Ambos, nas 3 palavras, são ditongos, porque é o encontro de uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba. Se a gente separar as sílabas dessas palavrinhas, este encontro vocálico vai ser na mesma sílaba. Vamos ver na B. Salário, saída e Márcia. Aqui nós temos um encontro, aqui também e aqui também. Mas, salário, se eu separar, o ditongo vai ficar na mesma, o encontro vocálico vai ser na mesma sílaba, ou seja, um ditongo. Saída, saída, nós não temos um encontro vocálico, e sim um desencontro, que é chamado de hiato. Por quê? Se eu separar as sílabas, o I é uma sílaba à parte. Saída. Então, esse desencontro aí de vogais é chamado de hiato. Então, é a nossa a B aqui, a alternativa B, que é a que nós vamos marcar, porque não são todas as palavras que possuem ditongo. Márcia tem o ditongo no final, mas saída é hiato. Nas demais, temos apenas ditongo. Conceito, estou, cautela, museu, ânsia e vácuo. Negócio, elegância e couro. Ok? Então, nossa resposta é a letra B. Vamos agora para a nossa última questão, que é sobre hiato, tá bom? 7. Na palavra saída, as vogais A e I ocorrem em sílabas diferentes, o que caracteriza um hiato. Assim, na prática, o hiato não é propriamente um encontro de vogais, mas o desencontro delas, porque elas vão em sílabas distintas, né, gente?
Essa separação, indicada na fala, mostra que essas vogais, quando se separam, ficam em sílabas diferentes. Agora, analise as palavras a seguir e indique se apresentam ditongo, tritongo ou hiato. Então, no início dessa atividade, na página 68, nós vimos o que é ditongo e tritongo, agora nós vimos o conceito de hiato. Mais uma vez. Lagoa. Aqui nós temos um hiato, porque essas sílabas são sílabas, né? Não é uma semivogal e uma vogal, são vogais. E ficam em sílabas diferentes, tá bom? Paraguai. Aqui nós temos um encontro de 3 sons vocálicos. Primeiro uma semivogal, depois uma vogal e por último uma semivogal de novo. Tritongo. C. País. São vogais que ficam em sílabas separadas. País. Então é um hiato. Letra D. Fortuito. Aqui em fortuito nós temos um ditongo, porque são... Deixa eu apagar aqui que ficou muito grande. Nós temos 2 sons vocálicos, mas é um vogal e outro semivogal, um tom e um semitom, que estão na mesma sílaba, portanto é um ditongo, tá bom? Ciúme. Vamos prestar atenção na separação das sílabas. Ciúme. Os sons vocálicos estão em sílabas diferentes, então são vogais que se desencontram ao separarmos as sílabas. Então é um hiato. Ciúme. Rua. Rua, nós vimos lá na questão número 1, que também é hiato, né? Temos 2 sílabas e aí os sons vocálicos ficam em sílabas distintas, tá bom? Hiato. G. Partiu. Partiu, nós temos um ditongo. Sons vocálicos que estão na mesma sílaba. Ditongo. Ouviu. Aqui nós temos 2 ditongos. Vejamos. Ouviu. Ok? 2 ditongos orais crescentes. E reeleger. Quando nós temos 2 letrinhas iguais na mesma palavra, seja consoante ou vogal, elas ficam em sílabas separadas. Aqui nós estamos falando de vogais. Então, reeleger, nós temos 2 sons vocálicos em sílabas separadas, ou seja, hiato. Novamente, cooperar, sílabas diferentes, hiato. Construído. Ao separarmos as sílabas, temos construído, sílabas diferentes, hiato. Apaziguei. No finalzinho aqui nós temos um tritongo, o encontro de uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Então, tritongo, todas numa mesma sílaba. Prévio. No final nós temos o ditongo, o encontro de uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba. Poético. Hiato. Ficam em sílabas separadas. Reagir. Novamente, elas ficam em sílabas separadas, então é um hiato. Saleiro. São dois sonzinhos vocálicos, primeiro uma vogal e uma semivogal, que estão na mesma sílaba. Saleiro. Então é um ditongo. Tênue. Nós temos uma sílaba que possui 2 vogaizinhas, uma vogal e outra semivogal. Então temos um ditongo. Água. Novamente o encontro de uma vogal e uma semivogal em uma sílaba. Coeso. Hiato, porque são vogais que estão em sílabas distintas, diferentes. Dói. Ditongo. Nós temos aqui uma monossílaba e o encontro de uma vogal, O, e a semivogal I. Dói. Múmia. Um ditongo aqui no final novamente. Saúde. Percebemos aí na separação das sílabas que temos 2 vogais em sílabas diferentes, portanto, hiato. Saída. Nós já vimos aqui, inclusive, na questão aqui, na explicação, que ele utiliza saída como hiato.
E rua, novamente, também hiato, ok? Porque são duas vogais, está inclusive repetido. A F e a X é a mesma palavrinha, rua, tá bom? Hiato também. Então é isso, pessoal. Nós terminamos a correção da nossa atividade do capítulo 3 de gramática. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me encaminhar pelo WhatsApp. E é isso, bons estudos, até a próxima aula. Se for necessário, revejam o vídeo, tá bom? E façam a correção das atividades. Bons estudos!